paz, amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero dar os meus parabéns a todas as mamães, amém? Feliz Dia das Mães a todas as mães. Graças a Deus que estão aqui na casa do Senhor e as que estão online também. Parabéns para todas as mamães. Vamos estar continuando o nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Queremos abrir a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo de número 2. Vamos estar fazendo uma exposição, amados, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Vamos dar continuidade, naquilo que o pastor ensinou na semana passada. Quatorze anos depois, voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Fui lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as obras, as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis, mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Esta questão, porém, foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas nós não cedemos a ele, nenhum momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês, a fim de preservar a verdade do Evangelho para vocês. Vamos estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento na sua palavra, que a tua palavra venha como ensino, Senhor. Venha, Senhor, trazer-nos um ensino, uma edificação, uma exortação, uma consolação, e que ela possa produzir frutos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre uma viagem que ele fez até Jerusalém. Nós vemos aqui Paulo também, quando ele estava pregando o evangelho, quando ele vai para os gentios e ele prega o evangelho, nós vemos que muitos judaizantes chegaram até a Paulo, confrontando Paulo. Isso foi desde o início da igreja. E Paulo, juntamente com Barnabé e com Tito, foram a Jerusalém resolver esta questão, porque havia uma contenda entre os judaizantes. Vamos abrir Atos, capítulo de número 15. Atos, capítulo de número 15, Paulo estava fazendo a obra do Senhor. Temos que entender que nessa época não havia literatura bíblica, não havia nenhuma carta, talvez Tessalonicenses talvez tinha sido escrita. Estava sendo lançado os fundamentos da igreja, Estava no início da igreja. Então havia muita, vamos dizer assim, muito preconceito, até mesmo da igreja judaica de Jerusalém para com os gentios. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus, certa feita, ele teve que se mostrar a Pedro e dar uma visão a Pedro, para que Pedro acompanhasse Cornélio até a sua casa. Então nós vemos aqui que Paulo, quando ele pregou o evangelho, a Bíblia fala em Atos 15, chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos. E diziam assim, olha, a menos que sejam circuncidados
conforme exija a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Está vendo a dificuldade? Essas pessoas, meus amados, que chegaram, eles entraram num combate com Paulo e Barnabé sobre a doutrina que Paulo estava ensinando para os gentios. Porque desde o momento que Paulo começou a ir e anunciar o evangelho aos gentios, ele apresentava somente o Cristo crucificado e ressuscitado, né? Ele pregava sobre a graça. O evangelho de Paulo, ele pregava sobre a graça, ele pregava sobre o amor de Deus para com o homem. E aqui nós vemos que Paulo, ele vai até Jerusalém e lhe apresenta aos apóstolos o seu evangelho. E nós vemos, vamos recapitular, em Gálatas capítulo de número 1 e o versículo de número 22, que o evangelho do apóstolo Paulo não era um evangelho que foi recebido por ensinamento de homens. Versículo 11. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Enquanto aqueles homens que estavam ensinando, que eram homens que chegaram já ensinando, não foram comissionados para isso, não foram enviados para isso, mas estavam querendo doutrinar a igreja, na igreja que Paulo tinha plantado, Paulo tinha ensinado, que os apóstolos tinham ensinado. Paulo, ele diz, o evangelho que eu recebi, ele não veio, de raciocínio humano. O evangelho que Paulo pregava não era de origem humana. E o evangelho que Paulo pregava, e isso que ele falou para os apóstolos, não era ensinado a ele por homem algum. E o evangelho que Paulo pregava foi uma revelação do Cristo ressuscitado. Amém? Tudo que Paulo recebeu, ele até ensina na carta aos Coríntios, que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, toda a doutrina que nós vemos nas cartas, foram recebidas do apóstolo Paulo por Cristo por revelação. Porque Paulo, ele seria o apóstolo aos gentios, Enquanto a igreja, os cabeças da igreja de Jerusalém, que era Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era Pedro, que seguiu o Senhor, e que também eram os presbíteros, que muitos deles andaram com o Senhor Jesus, Paulo, ele foi como um abortivo. De última hora, Deus chama Paulo para doutrinar os gentios. Amém? E é isso que Paulo levou lá para Jerusalém, que ele leva e apresenta o seu evangelho, porque Paulo tinha certeza do quê? Do seu chamado. Paulo sofreu por causa do evangelho, mas ele tinha certeza do seu chamado. O pastor ensinou semana passada, que Deus tinha escolhido Paulo, desde o ventre da sua mãe, sobre a sua eleição e o seu chamado para o apostolado. Ele iria ser o apóstolo. Deus tinha comissionado, Deus tinha capacitado Paulo para isso. E ele tinha certeza do teu chamado. E eu quero trazer uma aplicação para nós. Você tem certeza do evangelho que você crê? E do chamado que você foi chamado? Você tem certeza do Jesus que você serve? Glória a Deus. Nós temos que ter essa certeza. E eu tenho a certeza, porque Paulo enfrentou tudo o que ele enfrentava, por quê? Porque ele tinha a certeza do seu chamado. Ele tinha convicção que tudo que ele tinha recebido foi do Senhor, e ele assim ensinava. Isso nos mostra também, meus amados, que quando nós entendemos o nosso evangelho, nós não devemos fazer concessões.
nem com o liberalismo e nem com o legalismo, nem com o liberalismo e nem com o legalismo. Nós temos que manter naquilo que está escrito na palavra do Senhor, amém? O próprio apóstolo Paulo fala: se alguém vos anunciar outro evangelho que vai além desse aos Gálatas, que seja anátema, que é maldito, né? E existem muitos outros evangelhos sendo pregados por aí, sim ou não? Tem o evangelho da prosperidade, é um novo evangelho, não é? Tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho coach, que é um outro evangelho também, mas o evangelho nosso é o evangelho da cruz, amém? O evangelho da graça, é o evangelho do amor, amém? Graças a Deus. Nós vemos aqui que esses judaizantes que pregavam, eles eram de uma seita dos fariseus. Eles eram homens que se converteram, entre aspas, porque Paulo fala que eles eram falsos irmãos, porque eles não eram irmãos, eles não tinham tido encontro com Jesus, eles foram no embalo. Podemos dizer assim, quem sabe, quando a igreja cresceu, os fariseus vindo, olhando todo aquele crescimento da igreja, falou: opa, Pedro, leigo, ensina, multidões vão atrás de Pedro. João prega, multidões vão atrás desse povo. Não, vamos entrar nesse embalo. Eles entraram. Os fariseus, muitos se converteram, mas eles entraram dentro da igreja, né? E a tradição deles era uma tradição humana. Os fariseus, eles vinham de duas linhas de raciocínio rabínicas, e eram tradições humanas. Eles aprendiam a palavra por um mestre que interpretava a lei e aplicava. E não somente a lei eles observavam, a lei escrita, mas eles também observavam a lei falada por muitos rabinos. Por exemplo, alguns rabinos falavam que num sábado poderia andar tantos passos. Não está na lei, mas eles observavam como se fosse uma lei. Então esses homens, eles vieram de uma tradição humana. O outro evangelho que essa igreja estava tendo contato era um evangelho de tradição humana, ensinada por homens, e interpretação da lei mosaica, amém? O Antigo Testamento, eles não entendiam, era sombra, como quem escreveu Hebreus fala, das coisas futuras. Nós conseguimos interpretar o Antigo Testamento através da chave hermenêutica, que é o Novo Testamento, e não o contrário. Eu consigo interpretar os sacrifícios, os dias de festas, as datas comemorativas, os dias e os mandamentos através da observância do Novo Testamento e não o contrário. E esses homens queriam trazer para os gentios, para a igreja gentílica, saíram lá de Jerusalém e foram lá onde Paulo estava pregando, na Ásia, em outros lugares, Síria, Cilícia, todos esses lugares, para trazer o que? Tradição humana. Eles exigiam a circuncisão dos gentios. A circuncisão era o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. E desde Abraão havia-se uma observância que todo homem nascido na família tinha que ter feito essa circuncisão. Se não fosse feita a circuncisão, não pertencia à família de Deus. E esses homens, eles exigiam a circuncisão. Por quê? Eles não entendiam que a circuncisão seria algo que lá na frente Jesus iria cumprir por nós, amém? Uma transformação feita dentro de cada um de nós pelo poder da graça e do Espírito Santo.
Porque Jesus falou, todo aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. Essa é a marca da circuncisão em nós. Nós somos novas criaturas em Cristo. E esse falso evangelho também falava e exigia a observância das leis e dos dias de festas. Esse falso evangelho exigia a observância das leis. E cá para nós, quem consegue cumprir a lei? Ninguém consegue cumprir a lei. Nenhum homem na terra cumpriu a lei, somente Jesus cumpriu a lei. E Deus cumpriu a lei, e a justiça de Deus foi cumprida em Cristo, amém? O falso evangelho que nós temos hoje é bem parecido com esse, é a religiosidade. A religiosidade faz com que as pessoas elas venham até a igreja, elas venham até uma comunidade, mas elas querem se justificar diante de Deus com as suas obras. Talvez por observar algum uso e costume, talvez por orar mais, talvez por usar certo tipo, cortar a barba. É verdade, isso é legalismo, é um falso evangelho. É a pessoa querendo se justificar diante de Deus com as suas obras. E ninguém agrada a Deus com as obras. O homem ele está morto em pecados, sim ou não? E tudo que nós fazemos perante Deus é como trapo de imundícia. Não tem nada de bom que nós fazemos que podemos agradar a Deus. Somente conseguimos agradar a Deus se estivermos em Cristo. Somente aí. Independente, se você observar a lei, se você for bonzinho lá fora, se você observar a lei moral, a lei espiritual de uma comunidade que você está, mas se você não tiver Cristo, você é a mesma coisa que um bandido. Diante de Deus, sim. Deus não olha a obra do homem, Deus olha Cristo. Ele cumpriu toda a lei, Ele é a nossa justiça, né? E a gente não consegue agradar a Deus através dos nossos atos religiosos. Por mais religioso que eu seja, nunca eu vou conseguir agradar a Deus. Antigamente, hoje até tinha os monastérios, onde os monges entravam para viver uma vida monástica, uma vida de oração, uma vida de leitura das Escrituras, uma vida de meditação. Mas todo dia, um monge ele ia lá, orava, ele lia a Escritura. No outro dia ele já estava caindo em pecado. Porque os mesmos problemas que a gente encontra lá na empresa, na escola, na nossa congregação, são os mesmos problemas que estão lá dentro, porque em todos os lugares os homens são pecadores diante de Deus. E somente em Cristo nós conseguimos a nossa justificação. E outra coisa, a religiosidade, ela tem uma aparência externa de piedade, mas dentro do homem continua a mesma coisa. Você consegue mudar teu interior? Questionamento. Não. Ninguém consegue mudar o que tem dentro de nós. A única pessoa que consegue mudar o que tem dentro do homem é Deus. A única pessoa que consegue entrar dentro de um homem é Deus. Dizem uma história, vou contar uma parábola, uma fábula, que vestiram um gatinho de garçom e ensinaram esse gatinho a servir as mesas. Todo dia esse gatinho estava andando, servindo as mesas. Porque ensinaram ele. Todos os dias esse gatinho estava andando, passava nas mesas, servia uma mesa. Com terninho, com sapatinho. Mas um dia apareceu um rato dentro do salão. E aquele ratinho saiu correndo atrás do rato, porque ele era gato ainda. Então, sem a ajuda de Deus, ninguém consegue se justificar diante de Deus. Amém? Timothy Keller, ele escreve uma frase bem
boa para nós aplicarmos aqui. O falso evangelho, presta atenção, o falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas, não é verdade? Quando você consegue orar, jejuar, não, vou orar, vou jejuar. 45 dias de jejum. Não dá um orgulho, Robert? Pastor, eu vou jejuar, eu vou orar. O falso evangelho, ele faz isso. Faz as pessoas se sentirem orgulhosas por aquilo que elas fazem. Ah, eu sou melhor que A, que B, que C. Né? Já o evangelho verdadeiro, ele é totalmente diferente. Ele deixa as pessoas orgulhosas daquilo que Jesus fez. Amém? Essa é a grande diferença do evangelho. A nossa justiça está no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E a terceira coisa que nós vemos no texto é que o falso evangelho, ele escraviza o homem. Paulo, ele fala que aqueles homens que foram ali, o intuito deles era, olha aqui, sua intenção, né, em querer se infiltrar no nosso meio, espiar nossa liberdade, espiar e tirar a nossa liberdade, era para nos escravizar. Era escravizar o homem. Era colocar o homem de novo debaixo de um jugo, de lei, de pecado. Olha, nós vemos Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 5, versículo de número 6. 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam de novo à escravidão da lei. Aqueles irmãos de Gálatas estavam abraçando a lei. Quando foi feito o concílio ali em Jerusalém, os anciãos, Pedro, Tiago, escreveram cartas, né? E Paulo levou para as igrejas. Mas independente disso, eles continuavam tentando escravizar a igreja, dizendo que era necessário a circuncisão, que era necessário a observância das leis. A nossa liberdade, amados, é algo precioso. Amém? Nós estávamos mortos em pecados. Ninguém conseguia fazer o bem. E ninguém consegue fazer o bem. Mas em Cristo não tem mais nenhuma condenação que esteja sobre nós. Em Gálatas 5, versículo 6, nós entendemos que essa liberdade da lei escrita, sabe? Da lei falada, das ordenanças da religião, é algo que vai muito além da nossa compreensão. Paulo fala isso, olha, pois em Cristo Jesus não há benefício em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. A fé, pela graça, nós fomos alcançados por Jesus. Pela graça, nós somos novas criaturas. Pela graça, nós entendemos que Jesus morreu por nós na cruz. E essa fé, quando nós entendemos isso, nós não precisamos de regras. Por quê? Porque o nosso desejo da nova criatura é agradar a Deus, é dar fruto, é viver uma vida para agradar o Senhor. Nós estamos apaixonados por Jesus. Por quê? Porque Ele transforma a gente de dentro para fora. Coisa linda. Coisa que a lei não fazia. A lei só apontava. Não, você é pecador. Você não consegue me cumprir. Você peca, você erra. Mas Cristo nos libertou. Quem vive debaixo de um jugo de religiosidade e de legalismo, o que acontece com ele? Ele impede ele viver essa vida de amor, uma vida expressa com amor por Deus, porque geram crentes imaturos, que Deus é mal para eles, que Deus está castigando qualquer coisinha que eles façam. Não é um Deus relacional. Geram crentes
imaturos, frustrados, crentes que quando se escandalizam com a comunidade que eles estão, eles não conseguem vir aqui no nosso meio e adorar a Deus, porque ele estava acostumado a estar debaixo de um jugo. E como ele não consegue estar debaixo de um jugo, ele não consegue ter o prazer da liberdade de cristã. Deus não quer isso para nós, meus amados. Deus quer que nós andemos em liberdade com Ele, num relacionamento de amor, um relacionamento de amor com o nosso Mestre, num relacionamento onde nós entendamos que Cristo morreu por nós, foi a nossa justiça, nós não merecíamos, e esse amor invade nosso coração, e esse amor transforma cada um de nós, e vai trazendo maturidade, espiritualidade, e a graça do Senhor, ela vai sendo manifesta a cada dia em nossas vidas. Amém? E para refletir e praticar, vamos pensar que temos que entender que o Evangelho é a revelação de Deus para nossas vidas. E nós não podemos adicionar nada a Ele. Ainda que tenha aparência de piedade. É bonito. Imagine o pastor colocando uma arca aqui. Existe por aí. É bonito. Tocar um chofar aqui, você vai se arrepiar. Ativar o córtex do lado direito, das emoções. Você se arrepia, chora. Mas isso não é o Evangelho. Nós temos que entender que Deus, Ele trouxe toda a verdade no Evangelho. E que ainda que outra pessoa anuncie outro Evangelho que te atraia, é anátema. Está passando prova. Aí você vê lá, não, tem que fazer uma campanha aqui que Deus vai dar vitória. Quem te falou isso? O Evangelho? Não. Então vamos observar. Vamos tomar cuidado também com a religiosidade, pois ela promove um senso de justiça baseado em obras e, infelizmente, ela cega as pessoas espiritualmente. Amém? A religiosidade, ela cega você espiritualmente. Você não consegue enxergar, desfrutar do amor de Deus. Amém, amados? Eu queria que os irmãos ficassem de pé e vamos orar ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele se esforçou para que a verdade do Evangelho permanecesse com os irmãos da Galácia. Imagine se Paulo não toma essa decisão. Nós seríamos um puxadinho do judaísmo hoje, né? Se Paulo não toma essa decisão. Então vamos ficar firmes na graça que Cristo nos libertou, em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, porque Teu Evangelho falou conosco, Senhor. Nós entendemos, Pai, que obras humanas não podem nos justificar diante de Ti, que por mais que façamos, nós somos justificados por Cristo e por Sua graça. Deus, eu Te peço por essa pessoa, Deus, que talvez esteja fraca, que o Senhor dê força para ela, Senhor. Que o Senhor dê graça para ela caminhar na Tua presença. Porque, Senhor, eu sei que se não for pela Tua graça e Teu amor, nós não conseguimos fazer nada. Nós admitimos a nossa fraqueza, Pai. Nós admitimos, Deus, que nós somos fracos, falhos, pecadores, totalmente dependentes da Tua graça e do Teu amor. Eu Te peço, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, Tu venha me transformar por dentro, Tu venha transformar a cada um por dentro, trazendo maturidade, trazendo, Senhor, maturidade para o meu coração, sabedoria, Senhor, para que eu plante a semente correta na minha vida.
Senhor, venha abençoar, Senhor, a cada um dos teus filhos, aqueles que estão nas suas casas. Que o Senhor entre em seus corações pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e tua compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Grupo das crianças, o louvor vai estar louvando a Deus com louvor. Amém?